Iniciamos a gravação da nossa aula. Nós estamos estudando operadores lineares. Cadê onde que tá? E operadores lineares são transformações lineares de um espaço vetorial nele mesmo. E eles são muito importantes assim, porque toda transformação linear de um espaço vetorial no mesmo é um operador linear. Então, a importância dos operadores lineares reside nisso. Né? Por exemplo, todas aquelas transformações lineares que vocês fizeram, que vocês estudaram no trabalho no último trabalho do semestre passado, foram, na verdade, operadores lineares. Né? Então, vocês viram que transformação que estica, que encolhe um vetor, que inverte o sinal, tudo isso são operadores. Né? Rotações são operadores. E assim, tudo isso tem uma importância muito grande, por exemplo, em problemas da física. Existem sistemas que têm, por exemplo, a chamada simetria de paridade, que é a reflexão ao longo de um eixo. Sei lá, você troca, sei lá, no R3, x, y, z, você troca, por exemplo, x por menos x, então tudo fica espelhado. Existem sistemas físicos que têm simetria que significa que tanto faz. Se eu trocar x por menos x, a coisa continua igual. Um muito simples que tem isso é o oscilador harmônico. Tá? Você tá aí ainda, né, Matheus? Tá aí ainda. Sim. Você já estudou oscilador harmônico, imagino, lá em física. Estudei, física 1. Então, por exemplo, você pega... Eu não sei se você já estudou formulação hamiltoniana da mecânica clássica, mas não importa. Você tem a energia do oscilador harmônico, que é energia cinética, meio mv quadrado, somado com a energia potencial, que é meio de kx quadrado, é isso, né? Você que estuda física. Acho que é, não sei. Assim, o que pode estar errado são essas constantes aqui, que eu nunca lembro, mas acho que é isso. O kx eu sei que tem, se é o quadrado eu não sei. Não, é quadrado, porque kx então tá é a força. A então força tá de Hooke. Isso. Então, e a então força tá é sempre restauradora. Então, esse termo aqui é o potencial, né? Então, vamos ver se está certo. P de x é esse termo aqui. Então, a força de Hooke é uma força restauradora, significa que ela tem sempre sinal contrário do deslocamento. Ele é dado por menos a derivada do potencial. É menos kx, né? Então, se x é positivo, ela aponta para a esquerda. Se x é negativo, ela aponta para a direita. Então, é restauradora, é isso mesmo. Se a gente desloca aqui o ponto de equilíbrio disso aqui em x igual a zero. Se a gente desloca a massa do oscilador para a direita, ou seja, para x positivo, vai aparecer uma força que aponta na direção de x negativo. Então, vai trazer de volta a massa para a origem. Se a gente desloca a partícula para a esquerda, x é negativo, esse termo todo fica positivo. Ou seja, vai ter uma força apontando no sentido positivo de x. Então, ela leva de novo a partícula para a origem. Então, é isso mesmo. Então, beleza. Então, isso aqui é energia potencial, essa aqui é energia cinética do oscilador harmônico. A energia cinética, quer dizer, a energia cinética depende de V, que é a velocidade. Velocidade, a gente sabe que é dx dt. Então, o que acontece se a gente fizer aquela transformação
Aqui, no caso, não é R2, a gente está num problema unidimensional, então é uma transformação reais nos reais. É o seguinte, T de x é igual a menos x. Então, todo lugar que tem x, ele vai trocar por menos x. Então, vamos começar aqui pela velocidade. Quando a gente aplica essa transformação na velocidade, o que acontece? Essa velocidade aqui vai para... Deixa eu... Aqui o x, ele vira menos x. O lugar que tem x vira menos x. Esse menos sai da derivada, fica menos derivada de x. E o dx dt é o v. Então, trocar x por menos x equivale a trocar v por menos v. Então, quando a gente faz essa transformação aqui na energia do oscilador harmônico, vai acontecer o seguinte. Então, todo lugar que tem x vira menos x, todo lugar que tem v vira menos v. Só que aqui menos x aparece ao quadrado. Então vai ser o quê? Menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Uma coisa que acontece aqui, né? Menos v ao quadrado é a mesma coisa que v ao quadrado. Essa expressão aqui, 1 meio de v ao quadrado, 1 meio de mv ao quadrado, mais 1 meio de kx quadrado, é a própria energia. Então, a gente vê que x troca de sinal sobre aquela transformação lá que leva x para menos x, mas a energia do oscilador harmônico permanece inalterada. Então, esse é um sistema que é invariante por paridade, o oscilador harmônico. Tanto faz que se chama de x positivo ou x negativo, assim, se você faz as trocas apropriadas, a dinâmica é exatamente igual. É claro que a dinâmica é igual, mas isso não significa que um problema específico vai ser igual, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma condição inicial, que é, sei lá, a partícula parte do repouso indo para a direita, se você trocar x por menos x, certamente isso não é igual o problema indo para a esquerda. Mas a dinâmica como um todo independe disso. Isso não seria verdade se fosse, por exemplo, um oscilador harmônico amortecido. O oscilador harmônico amortecido teria um termo assim. Como é que seria esse termo? A equação de movimento, ela teria um termo que é proporcional à velocidade. Tá, primeiro vamos... Eu nem ia falar do oscilador harmônico, mas agora eu comecei, é muito legal isso. Tá. Antes de a gente ir para o oscilador harmônico amortecido, vamos só voltar aqui para o oscilador harmônico simples e escrever a equação de movimento dele. A equação de movimento dele é m x 2 igual a menos kx. E x é uma função do tempo. Então, além ele ter essa simetria aqui, de trocar x por menos x, ele tem uma outra simetria também, que também é desse jeito aqui. Agora, em vez de chamar de t, eu vou chamar de... Acho mais que de t1. Existe uma outra simetria também, vou chamar aqui de t2. É muito parecida com essa, mas na variável t, no tempo. Essa equação do movimento aqui
como ela depende de uma derivada de segunda ordem, na hora que a gente troca t por menos t, ela permanece com a mesma forma. Então, a equação é essa daqui. E se a gente trocar, a gente escrever t como sendo um menos t', a linha aqui não é derivada, aqui a linha é só uma outra variável, t'. Esta equação aqui, equação do movimento, se escreve assim. Aqui vai ter um linha, aqui vai ter um menos linha, aqui vai ter um menos t'. Aqui teria um menos t' também, mas como é derivada de segunda ordem, esse termo aqui permanece o mesmo. Então, se a gente comparar a equação do movimento original com essa, com t trocado por menos t', a gente nota que x de t e x de menos t' satisfazem a mesma equação. As equações são iguais. Só aqui numa outra variável, em vez de t, a gente está chamando de t', mas é a mesma coisa. Você pode falar, beleza, mas olha, o argumento que é diferente, porque aqui é x de t, aqui é x de t'. Ok, só que se você chama esse x aqui de uma outra função, sei lá, um y de t', se você denota assim, vamos chamar y de t' x menos t', esta equação aqui se escreve em termos de y e sem o sinal do menos. Então, a gente nota aqui, tanto x quanto y satisfazem a mesma equação. Não sei se está claro o que eu estou falando, Matheus. Tá claro. Prossiga, professor. Beleza. Isso para o oscilador harmônico simples, né? Então, ele tem essa simetria que é devido a esta transformação, essa transformação linear aqui, que na verdade é um operador linear. Agora, se nós pegarmos o oscilador harmônico amortecido, vou escrever aqui agora. Oscilador harmônico amortecido, nós temos o seguinte. Essa equação aqui vai ter um outro termo, que é o termo menos constante, que eu estou chamando de gama, x dt, um termo que é proporcional à velocidade. Se a gente fizer essa mesma troca aqui, nessa equação, vai acontecer o seguinte. Aqui vira menos t, aqui vira menos t, aqui vira menos t. Aqui continua com o mesmo sinal, porque é derivada de segunda, só que esta aqui é derivada da primeira, então troca o sinal daqui. Vira mais. Então a gente vê que a gente chama ela de novo uma de x, outra de y, vou chamar essa daqui de y, essa de baixo aqui. Em cima, y, e y de t, a gente vê que esse problema não é mais invariante sobre esse operador de reversão temporal, né, que é trocar o tempo por menos o tempo. Por quê? Porque quando a gente tem um oscilador harmônico amortecido, ele começa com uma certa energia. Eu abandonei a energia lá porque é difícil ver a energia do oscilador harmônico amortecido. Vai ter um termo exponencial de menos gama t multiplicando. Fica mais difícil de ver. Mas o que vai acontecer? Basicamente, você tem atrito. Esse atrito depende da velocidade. Nessa aproximação, ele é linear com a velocidade. Um jeito de a gente entender isso é...
Assim, se a massa, se a partícula, se a massa está parada, não tem atrito, força de atrito atuando nela. Só vai ter quando ela está se movimentando, só vai ter quando tem uma certa velocidade. E essa força de atrito, que é esse termo aqui, menos gama vezes, esse termo aqui é velocidade, né? Menos gama V. Essa força de atrito, ela funciona assim, o oscilador harmônico começa a oscilar e vai ter uma força que vai estar freando ele. Então, vai diminuindo a amplitude devagarinho, até que assintoticamente isso vai para a posição de equilíbrio do oscilador harmônico. O oscilador harmônico simples, sem o termo de amortecimento, né? Vai para a posição de equilíbrio. Que vai, essencialmente, a força de atrito vai freando ele. Trocar T por menos T, aplicar esse operador de reversão temporal, significa exatamente isso, você trocar a ordem do tempo. É como se você assistisse o filme dele parando de trás para frente. Então, é uma situação que, assim, não é igual, né? Não é a mesma situação de antes, que você tem um negócio que vai freando, se você reverte isso no tempo, você tem um negócio que está quase parado e vai oscilandinho, aumentando a amplitude. Então, ele não é invariante sobre essa transformação, porque as situações não são a mesma, né? Enquanto que se não houver o termo de amortecimento, o oscilador fica lá, balançando de um lado para o outro. E aí, tanto faz. Se assistir esse filme indo para frente no tempo, indo para trás no tempo, é um movimento oscilatório, cíclico. Né? Tipo, você não consegue dizer se o tempo está indo para frente ou para trás. Enquanto que quando está amortecido, você consegue. Então, a situação não é invariante. Então, esse tipo de análise é feita com o uso de operadores lineares. Daí a sua importância. Esse é só um exemplo. A gente vai ver, provavelmente na aula de hoje ainda, que rotações... bom, vocês já viram, né? Rotações estava lá no trabalho de vocês. Rotações é um tipo de operador linear. Então, toda vez que você estuda um negócio que rotaciona, ou que você muda uma ordenada para rotacionar, você está aplicando um operador linear. Tá. Aí nós vimos... O que nós vimos na última aula? Nós vimos alguns exemplos e tal. E nós vimos... Mudança de base. Olha, você lembra? Nós vimos mudança de base. É porque eu anotei no caderno. Ah. Daí fica fácil. Então, a mudança de base, como a gente viu, ela nada mais é do que um estudo da matriz que está associada ao operador identidade quando se leva em consideração bases distintas. Porque quando nós tínhamos estudado lá em transformações lineares, matrizes de transformações lineares, nós vimos que nós tínhamos que fixar uma base do domínio e uma base de contradomínio, e com isso a matriz associada à transformação era única. Aqui é a mesma coisa. Associada a uma base do domínio e uma base de contradomínio, a matriz associada a qualquer transformação é única. O detalhe é que o contradomínio é igual ao domínio, né? Então, basicamente, você precisa fixar duas bases do domínio, que é o único espaço vetorial que a gente tem. Então, duas bases lá. Aí, dadas essas duas bases, qualquer operador linear vai ter uma representação matricial única. Em geral, a gente sempre escolhe uma base só para os dois, porque o espaço é o mesmo e, na maioria das vezes, a gente escolhe a base canônica porque é mais fácil. Mas não precisa ser, né? Pode ser duas bases distintas para qualquer operador. Quando esse operador é o operador de identidade, a gente viu que o que acontece é uma coisa muito interessante. Né? Cadê? Aqui. Acontece que a gente chega nessa equação aqui, onde aqui é o vetor V, aqui é o mesmo vetor V, porque o operador é identidade. Então, nós temos o vetor V escrito numa base e o vetor V escrito na outra base. E essa matriz aqui é a matriz que representa o operador de identidade em relação a essas duas bases.
E o que ela está fazendo, segundo essa equação aqui, é mudar a base. Se tem um vetor escrito numa base, aplica essa matriz, a gente encontra o vetor escrito em outra base. Essa matriz aqui, por isso, é chamada matriz de mudança de base. Como que a gente encontra essa matriz? Basta a gente escrever os vetores de uma base em termos da outra base. Essas quantidades serão as colunas da matriz mudança de base. E nós vimos também que a matriz mudança de base que muda de volta, ou seja, se tem uma matriz mudança de base, da base A para a base B, como aqui, e você quer encontrar a matriz de mudança de base da base B para a base A, ou seja, fazer o caminho inverso, basta calcular a inversa da matriz que você já tinha. Então, a matriz de mudança de base de B para A é a matriz inversa da matriz de mudança de base de A para B. Dúvidas sobre o que vimos na última aula? Não. Nenhuma. Não. Vamos começar hoje com matriz de rotação. Aplicação à matriz de rotação. Nós tínhamos visto, já tinha ficado lá no trabalho para vocês, que a matriz de rotação de um ângulo θ no plano é essa daqui. Matriz 2 por 2, porque a gente está no plano, no R2, né? Ela é associada ao operador de rotação e seus componentes são cosseno de θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Assim, foi simplesmente apresentado para vocês aqui, ficou para vocês estudarem. Então, como que a gente chega nessa matriz aqui? Bom, vamos desenhar. A gente chega desenhando. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos marcar dois vetores aqui. Vetor 1, 0. E o vetor 0, 1. São os vetores da base canônica do R2. Seus colegas desistiram da disciplina, será? Olha, o único colega que eu tenho que assiste aula na sexta, ele já fez álgebra, então ele não precisa assistir. Os outros, sei lá, eu não sei como é que eles estão passando. Não tem contato com eles. Tá. O que nós vamos fazer agora é rotacionar aqui a base canônica. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu mais escrever 1. Queria 2. Tá. Para isso, vamos primeiro desenhar um círculo unitário. Agora vamos pegar aqui um ponto no círculo. Acho que eu consigo marcar o ponto, que não preciso nem clicar. Né? Ponto. Ponto que está no ângulo de 45 graus. Pode ser, né?
1 sobre a raiz de 2, né? Causa aqui não existe. I sobre 4. Ali. E vamos fazer um vetor ali. Assim, volta e meia me atrapalho com o sinal dessas coisas aqui, porque tem, não sei se você já viu lá em mecânica, tem a diferença entre transformação ativa e transformação passiva, e nessas eu me perco às vezes. Mas vamos Eu lá. ainda não tive mecânica, professor. Mas vai ter. Agora que eu tirei carteira, vou lidar com mecânica já. Tá bom, muito bom. Vai aprender a trocar uns pneus aí, ó, que é novinho ali. Uma chave de fenda. Tá. Então, ó, o que que eu fiz? Peguei esse vetor aqui, mudei para cá. Vou chamar isso aqui de um, sei lá, V1. É o E1 rotacionado. E da mesma forma, nós temos o E2 rotacionado, né? Se eu rotacionei um, vou rotacionar outro também. Então, menos... Tá. Então, nós pegamos esses vetores em azul, rotacionamos eles por um certo ângulo até esses dois vetores em verde aqui. Acho que eu consigo até marcar o ângulo aqui. Eu acho. Quer dizer, tem como, não sei se eu serei capaz. Aqui, ângulo. Esse daqui... não era isso que eu queria fazer. Entre este e este, que não fez. De novo, entre este e este. Por que não Tem que faz? apertar lá de novo, eu acho. Hã? Tem que apertar no ângulo de novo ali, no botão. Não, já tá? É, Mas vamos agora lá. foi. Não era isso. Ué. Mistério. Tá, vou fazer do outro jeito, então. Fazer assim. Y igual a zero. X igual a zero. Y igual a x. Y igual a menos x. X-Men. Ótimo, tinha que fazer lá embaixo, né? Coisa incrível. Por que ele faz lá embaixo? Se eu tentar de outro lugar. Não, lá embaixo. Tá, deixa. Ah, já sei, já sei. Eu vou lograr ele. Eu vou deixar esse aqui. Não vai aparecer lá embaixo. Quero ver, mostrar para mim lá embaixo. Droga. Não é uma criança, professor. Graça. Será que tem que fazer? Será que com semi-reta dá certo? Vamos ver. Essa imagem tá parecendo a logo de alguma banda. Semi-reta.
Entendeu? Aqui. Não, esse aqui fica. Aí, maravilha. Agora só falta fazer mais uma coisa, que é tirar esses graus aqui que não devia existir. Chama de alfa. Aí, maravilha. Foi sofrido, mas foi. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever as componentes desse V1 nessa base aqui. E eu acho que é nessas que eu me atrapalho, o que é o que. Mas, enfim. A gente pega aqui. E aqui. Então, ó, o V1. O V1, o que ele é? Ele é cosseno de alfa vezes E1 e seno de alfa vezes E2. Certo? Certo, professor? Já vi que vai dar com sinal trocado. Nunca acerta esse. E1 mais seno de alfa vezes E2. Tá? E o que é o V2? Opa, não era isso que eu queria fazer. O que é o V2? O V2 ele é cosseno de alfa vezes E2 cosseno de alfa vezes E2 e agora é menos seno de alfa vezes E1. Por quê? Porque aponta para cá, né? No sentido negativo, enquanto que E1 aponta no positivo. Por isso que é o menos, e é seno de alfa, porque o alfa está aqui. Então, vou pegar para cosseno de alfa mais seno de alfa, obtenho V1, e cosseno de alfa vezes E2, tem isso aqui, e subtraio menos seno de alfa vezes E1. Chego nesse vetor aqui. Beleza? Vou fazer com esse aí. Então, olha, aqui nós temos o seguinte. Então, as componentes, levando em consideração que E1 é o vetor 1, 0 e E2 é o vetor 0, 1, nós temos que V1, escrito na base canônica, é cosseno de alfa, seno de alfa, enquanto que V2 é menos seno de alfa
vezes cosseno de alfa. Beleza? Então, esses dois vetores aqui, V1 e V2, são uma base do R2 também. Então, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Então, um vetor W é escrito como x V1 mais y V2. Ele é o quê? Transformação. Vamos por assim, a rotação, chamada de R. Deixa eu ver se assim é o melhor jeito de fazer. Ah, tá. Eu entendi por que tá aparecendo com o sinal trocado ali. É porque é o seguinte, beleza. Isso aqui é V1 e V2 escrito em termos de E1 e E2. Tá? Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte. É inverter essa relação aqui. Vou colocar o E1 aqui na frente. Tá? Eu vou ter que escrever E1, E2 em termos de V1 e V2. Tá? Por quê? Porque isso vai nos dar o seguinte, quando o operador atua no E1, ele vai ser levado num certo vetor. Quando ele atua no E2, vai ser levado num certo vetor. Tá? Então, não sei se eu faço a conta. Acho que eu deixo como exercício para vocês mostrar que fica assim. Troca aqui por E1, troca aqui por E2, troca aqui por V1, troca aqui por V1, troca aqui por V2, troca aqui por V2, troca aqui de sinal, troca aqui de sinal. Só resolver, assim, escrever E1 e E2 em termos de V1 e V2. Beleza? Beleza, professor. Por exemplo, multiplica essa equação aqui por cosseno de alfa divididos por seno de alfa, soma com a de cima, vai eliminar E1 dela. Daí você isola E2, escreve E2 como uma combinação linear de V1 e V2, substituindo uma dessa, encontra o E1 também. Tá. Então fica assim. Então, tanto E1 e E2 quanto V1 e V2 são bases do R2. Por quê? Deixa eu ver se tem algum valor aqui que eles não vão ser base. Porque para eles não serem bases, V1 tem que ser múltiplo do V2. Né? Aqui está ainda... Aqui que eu tenho que olhar. Né? Então, por exemplo, se alfa for, sei lá, 0, V1 vai ser igual a E1, V2 vai ser igual a E2. Se alfa for π sobre 2, V1 vai ser igual ao E2 e V2 vai ser igual ao menos E1. Assim, nenhum valor, né? Justamente porque tem um sinal trocado aqui, um é cosseno, outro é seno, não tem como um ficar múltiplo do outro, para nenhum valor de alfa. Então, V1 e V2 é também uma base do R2. Tá. Então, nós temos o seguinte, que qualquer vetor xy pode ser escrito como x é 1
mais y é 2. E tem uma coisa que não está me agradando aqui, que é o seguinte, como é que está aparecendo a transformação aqui? Tá, vamos calcular aquela matriz de transformação, né? Nós temos um vetor. Como é que a gente fazia? A gente pega os vetores da base A, é isso, os vetores da base A e escreve em termos da base B. A base A é a base canônica, a base B é essa base rotacionada aqui. Então, a gente vai precisar dessas equações, é isso. Então, a matriz de rotação, vamos fazer o seguinte, matriz identidade, a base canônica, a base, por aqui, alfa, rotacionada de um ângulo alfa, ela vai ser o quê? Vai ser os vetores da base canônica, escritos em termos da base rotacionada, essas são as colunas dessa matriz. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu estava esquecendo disso, estava esquecendo que era só escrever as colunas, por isso que está meio confuso. Eu estava vendo, onde é que está a transformação, onde é que está o operador aí? Mas justamente, que não aparece porque ele é o identidade, né? Eu que estava perdido. Então, vai ser o quê? Vai ser cosseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Então, essa transformação, o que ela faz? Ela rotaciona um vetor por um ângulo alfa. Alfa é qualquer número real. A gente denota isso aqui por R de alfa. Tudo bem? Tudo. É que eu tô anotando. Aí fica tranquilo. Beleza. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor qualquer, xy, é o quê? Ele é x e1 mais y e2. Nós podemos encontrar esse vetor, isso aqui está na base canônica, a gente pode encontrar esse vetor na base alfa fazendo o seguinte. Esse vetor x e y, vamos chamar esse vetor aqui de WC. Então, o vetor WC, se a gente quer o vetor W alfa, a gente faz escrever a representação matricial dele. Que vai ser o quê? Vai ser a matriz de rotação, que é essa matriz aqui, vezes o vetor W escrito na base alfa. Vou colocar o alfa para fora. Aqui era C. Alfa. Isso. Então, WC é escrito dessa forma. Só que essa matriz aqui é essa que a gente chamou de matriz de rotação. E esse... não, estava certo aqui. Nossa, eu estou muito atrapalhado. Aqui era alfa mesmo, isso. E aqui é a base canônica. Nossa, hoje eu estou distraídaço. Isso. Então, a gente tem o vetor escrito na base canônica, a gente atua com a matriz de mudança de base, da base canônica para a base rotacionada de alfa, enquanto o vetor escrito na base alfa. Pronto, agora está certo. E o que é essa matriz aqui? É a matriz de rotação. Essa daqui. Essa matriz aqui, WC,
é a matriz com coordenadas x e y. Então, ela é x e y, e tem o quê? A gente tem cosseno de alfa x mais seno de alfa y menos seno de alfa x mais cosseno de alfa y. Ou seja, o vetor W, escrito na base canônica, não, na base alfa, é esse vetor aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Agora vamos encontrar a matriz que faz a rotação inversa. Então, a gente quer agora a matriz procuraremos a matriz aqui alfa, aqui C. Como a gente viu na última aula, esta matriz aqui, ela é igual a esta matriz inversa. Então, vai ser a inversa desta matriz aqui. Vamos calcular. Primeiro, assim, a gente tem que calcular. Vamos colocar aqui a expressão para essa matriz aqui. Vou chamar só de R alfa, né? Que é fiz rotação. Então, a R alfa inverso vai ser o quê? 1 sobre determinante de R alfa, que multiplica transposta da matriz dos cofatores de R alfa. Então, vamos calcular determinante da matriz de rotação do ângulo alfa. Isso aqui é cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, ou seja, cosseno de alfa ao quadrado, aí menos seno de alfa vezes seno de alfa. É menos seno de alfa quadrado. E menos com menos, mais, e cosseno de alfa ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado é igual a quanto? Para qualquer alfa? 1. Perfeito. Então, nós já sabemos que a inversa da matriz vai ser simplesmente a transposta da matriz dos cofatores. Então, vamos calcular. Primeiro, matriz dos cofatores. Vou copiar aqui de novo. Alfa. A matriz dos cofatores vai ser o quê? Vai ser... o cofator desse elemento, que é, a gente tira a linha dele, tira a coluna dele, sobra só isso daqui. Primeiro vamos por lá. Mais, menos, mais.
o cofator desse elemento aqui é o cofator desse elemento. Ou seja, a gente tira a linha dele, tira a coluna dele e sobra só cosseno de alfa. Cosseno de alfa, então o mais não precisa ter. O cofator desse elemento é o cofator desse elemento, então a gente tira a linha dele, tira a coluna dele e sobra menos seno de alfa. Menos seno de alfa é a mesma coisa que seno de alfa. O cofator desse elemento é o cofator desse elemento, a gente tira a linha dele, tira a coluna dele e sobra seno de alfa. Então aqui fica seno de alfa. E o cofator desse elemento é o cofator desse elemento, a gente tira essa linha, ou melhor, desse elemento, a gente tira essa linha, tira essa coluna, sobra cosseno de alfa. Precisamos mais desse mais aqui. Nota que a matriz dos cofatores deu igual à própria matriz de rotação. Deu igualzinho. Só que na inversa, a gente precisa da transposta dela. A transposta da matriz dos cofatores é... Troca a linha por coluna. Primeira linha é isso daqui, vai virar a primeira coluna. Então, é seno de alfa, seno de alfa. A segunda linha isso daqui vira segunda coluna. Seno de alfa, seno de alfa. Então, nós descobrimos que inversa da matriz de rotação, ou seja, a matriz de rotação que faz a matriz que faz a rotação inversa, de trás para frente, né? Então, não de 0 para alfa, mas de alfa para 0, é a matriz, o determinante que a gente calculou deu 1. Aqui vira 1 e aqui vira esta matriz. Esse 1 aqui já não precisa escrever. Agora, se a gente comparar com a própria matriz de rotação, acho, a gente vê que essa matriz inversa aqui, ela parece a matriz de rotação, né? Só que tem uns sinais diferentes. A diagonal é igual, que é cosseno de alfa. Só que aqui, ó, no lugar de seno de alfa aparece menos seno de alfa, e no lugar de menos seno de alfa aparece seno de alfa. Então, troca o sinal desses termos fora da diagonal. Tem um jeito de a gente escrever isso, de uma maneira interessante. Nós temos o seguinte, que cosseno menos θ igual a cosseno de θ para todo θ e seno menos θ é igual a menos seno de menos θ menos seno de θ para todo θ. Então, o cosseno é uma função par, seno uma função ímpar. Então, utilizando essas expressões aqui, esta matriz que nós encontramos, ela pode ser escrita assim. O cosseno de um argumento é a mesma coisa que o cosseno de menos esse argumento. Então, aqui eu posso pôr menos sem nenhum problema. Já aqui onde aparece menos seno de alfa, ó, eu posso usar essa expressão aqui. Menos seno de um ângulo é igual a seno de menos esse ângulo. Basicamente, o menos vai para dentro do argumento do seno. E aqui aparece só seno, né? Então não dá para muito seno de alfa, não dá para fazer muita coisa. Mas se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar por menos 1, em ambos os membros, o que acontece? Vai aparecer um menos aqui e vai sumir o menos aqui. Então, seno de um ângulo é igual a menos seno de menos esse ângulo. Menos seno de menos esse ângulo. Eu pego a matriz de rotação que eu tinha aqui e comparo de novo. Não, agora está no mesmo jeito. É cosseno de um ângulo, cosseno de um ângulo, seno de um ângulo, seno de um ângulo, menos seno de um ângulo, menos seno de um ângulo, cosseno
de um ângulo, cosseno de um ângulo. E esse ângulo é sempre o mesmo. Aqui é alfa, aqui é menos alfa. Então, que matriz é essa? Essa também é uma matriz de rotação, só que ela é matriz de rotação de um ângulo menos alfa. Vou pegar essa expressão, trocar alfa por menos alfa, eu encontro isso daqui. Então, o que esse resultado mostra? Esse resultado, depois que a gente encontra, a gente vê que ele, de fato, é intuitivo, né? Faz todo sentido. Se eu quero rotacionar um ângulo alfa, eu aplico a transformação de rotação de um ângulo alfa. Giro tudo. Se eu quero desfazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma outra matriz de rotação, só que agora uma matriz de rotação de um ângulo menos alfa, menos o que eu apliquei inicialmente. Tudo bem? Sim, professor. Tranquilo. Joia. Tá. Então, agora vamos ver um tipo de matriz que é chamado de matrizes semelhantes. Um teorema. Seja T sobre V um operador linear. Se A e B são bases de V e TA e TB são as matrizes que representam o operador T, respectivamente, nas bases A e B, então T de B é igual à matriz inversa de B para, né, da mudança de base de B para A, que multiplica T de A, que multiplica a matriz mudança de base de B para A, onde esse I aqui é de B para A, é a matriz mudança de base de B para A. Ou seja, na aula passada nós aprendemos a mudar as bases de um... mudar a base não. Usar a matriz mudança de base para escrever um vetor. Essa expressão aqui. Se a gente tem um vetor que está escrito numa base, a gente aplica a matriz de mudança de base e encontra esse vetor escrito em outra base. Agora, esse teorema vai nos ensinar a fazer algo semelhante, só que não com vetores, mas com operadores. Porque, assim, mais precisamente, com matrizes que representam operadores numa certa base. Então, lembrando que um operador, para uma matriz linear, a gente sempre tem que escolher uma base do domínio e uma base do contradomínio. Para um operador linear, como esses espaços vetoriais são o mesmo, escolher uma base do domínio, ou melhor dizendo, escolher uma base do contradomínio é a mesma coisa que escolher uma base do domínio, porque é o mesmo espaço. Então, a gente pode ter uma situação em que a gente só precisa escolher uma base. A gente pode escrever um operador numa certa base. Não precisa ser de uma base para outra. A gente pode fazer isso também, mas não precisa, né? Pelo fato de estar no mesmo espaço. Pode ser de uma base para ela mesma. Então, a gente diz o operador naquela base, ou a matriz que representa um certo operador naquela base. Só que, para o mesmo operador, ele pode ser escrito em bases distintas. Nós vamos ver uma expressão, vamos dizer assim, como essa daqui, só que essa daqui pega a matriz que representa um vetor e nos ensina a encontrar a matriz que representa esse vetor numa outra base. Agora, a gente vai ver como que a gente faz isso, não para vetores, mas para matrizes que representam operadores. Então, agora a gente precisa de duas matrizes de mudanças de base. Então, é assim, a gente tem a matriz que representa o operador T, escrito na base A, e a gente vai precisar da matriz mudança de base de B para A, e de sua inversa. A gente vai aplicar, por um lado, a matriz mudança de base de B para A, pelo outro, a sua inversa. Na hora que a gente faz essas duas multiplicações, a gente encontra a matriz que representa o operador T escrita na base B. Beleza? Sim. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar a demonstração utilizando o conceito de uma matriz de uma transformação linear. Afinal de contas, um operador linear é uma transformação linear. Então, se a gente tem
o vetor T de V, que é o operador T atuando num vetor V qualquer. A gente pega, e isso aqui resulta um vetor. Um vetor do quê? Do único espaço que existe ali que a gente está lidando com operadores agora. Então, você pega esse vetor e escreve ele na base A. A gente faz a mesma coisa e escreve esse vetor na base B. Só que pelo conceito de matriz e uma transformação linear, a gente pode escrever este vetor aqui como sendo a matriz que representa o operador T na base A, que multiplica o vetor, que multiplica a matriz que representa o vetor V na base A. Tudo bem? Certo. E o mesmo vale para a base B, né? O vetor T de V escrito na base B pode ser escrito como a matriz que representa o operador T escrita na base B, que multiplica a matriz que representa o vetor V escrita também na base B. Então, nós temos essas duas expressões. Essas duas expressões representam o mesmo vetor, que é esse T de V, só que aqui na base A, aqui na base B. Nós sabemos relacionar duas coisas. Nós sabemos relacionar esse vetor com este, pela matriz mudança de base, e este vetor com este, pela matriz mudança de base. Vamos fazer isso então. Deixa eu copiar lá a expressão para a matriz de mudança de base. Esse aqui é o contrário, essa daqui. Então, isso aqui associa qualquer vetor escrito na base B com esse mesmo vetor escrito na base A. Então, o que nós temos? Esse T de V pode ser escrito como esta matriz vezes T de V na base A. Vai ser o quê? Vai ser esta matriz vezes esse vetor. Beleza? Certo. Certo. Só que, ó, esta matriz aqui, por essa expressão aqui, é igual. Matriz que representa o operador T na base A vezes matriz que representa o vetor V na base A. Então, a gente pode pegar essa expressão aqui, substituir a matriz que representa o vetor T de V na base A por este produto aqui. Por outro lado, este primeiro membro aqui é dado por essa expressão aqui, né? Então, ele continua sendo igual a essa expressão aqui. Só que esse vetor aqui, na verdade é uma matriz, né? A matriz que representa o vetor V na base B pode ser escrita em termos da matriz que representa o vetor V na base B por meio dessa expressão aqui. A gente vai fazer isso. A gente vai trocar a matriz que representa o vetor V na base B por esse produto matricial. Ó, tudo isso é igual, né? Tem 4 igualdades aqui. Tem uma coisa igual a outra, tudo igual a outra aqui. Em especial, esta expressão aqui é igual a esta expressão aqui. Essa expressão é válida para qualquer vetor V. A gente muda o vetor V aqui, muda o vetor V aqui, continua uma igualdade. Isso significa que essa igualdade não depende de V, justamente pelo fato que a igualdade permanece a mesma se a gente mudar V. Então, é uma igualdade, vamos dizer assim, a igualdade independe de V, porque qualquer V que a gente use, ela continua igual. Então, o que ela é? Ela é uma igualdade entre estas matrizes. Essa daqui e esta, esses produtos matriciais. Então, nós temos, vou escrever até na outra ordem. Isso aqui vai ter que ser igual a isso aqui.
Beleza? Aparentemente sim. Mas parece estranho. Por que que parece estranho? O I não tinha que estar -1. Tipo. Bom, sei lá. Tinha, mas é que a gente não terminou a conta ainda, né? Ah, sim, ok. Agora a gente pode multiplicar. Tanto faz se escrever T na base A ou A na base B. Essas matrizes aqui são inversíveis, né? Então, multiplicando ambos os membros pela inversa desta matriz aqui, Professor.
Alô? Alô? O computador desconectou da internet misteriosamente? Alô? It's me. Tá, continua gravando, ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Até não sei bem até que parte que... Multiplicando ambos os termos por. Tá, Aí sumiu. então tá. Então, aqui. Multiplicando ambos os membros... Você tá vendo minha tela de novo, né? Sim. Então, multiplicando ambos os termos pela inversa... Você tinha dito, né, que aparecia uma matriz Isso. inversa, uma matriz, vai do Foi mesmo aí que jeito, você tá? parou. Isso. Então, multiplicando isso aqui pela direita, em ambos os membros, fazer aqui de novo, andar lá para baixo tudo isso. O que acontece? Fica assim, ó, então já apareceu o menos 1 aqui. Só que ainda tem um produto aqui esquisito. Só que, ó, aqui, o que é? É uma matriz multiplicada por sua inversa. Isso aqui da identidade, certo? Então eu já não preciso nem escrever. Certo. Fica assim, bebê. Se a gente voltar lá no que a gente queria mostrar, parece que deu errado, né? Porque, ó, lá o menos 1 estava à esquerda da TDA. Aqui está à direita. E dá a impressão que está errado, só que é só um jeito de escrever diferente, porque a matriz que aparece aqui é a matriz mudança de base de B para A. Aqui é a inversa da matriz mudança de base de A para B. As matrizes são a mesma, né? Então, aqui é essa matriz. E aqui é a inversa da matriz que aparece aqui, né? A esquerda é a inversa da matriz que aparece à direita. Então, se a matriz que aparece à direita é essa daqui, aqui é a inversa dela. Só um outro jeito de escrever. E deu exatamente o resultado que a gente estava buscando. Beleza? Belezinha. Belezinha. Então, assim, as matrizes T de A e T de B, né, T escrita na base A e T escrita na base B, são ditas semelhantes. E essa transformação aqui de uma para outra é dita uma transformação de similaridade. Então, a matriz T de A, T de B, são matrizes semelhantes. E esse tipo de multiplicação aqui, multiplica para uma matriz para um lado, pelo inverso pelo outro, é dita transformação de similaridade. Assim, na verdade, não precisa nem ser de mudança de base. Assim, quando você tem duas matrizes, aqui não precisa nem ser T de A e T de B. Assim, quando você tem duas matrizes, que é uma matriz C e uma matriz D, a gente diz que C e D são semelhantes. Tá? Desde que exista uma matriz inversível que satisfaça essa equação aqui. E uma propriedade é a seguinte. Teorema. Duas matrizes semelhantes possuem o mesmo determinante. Então, de fato, nós pegamos lá T de A e T de B, duas matrizes, e M é uma matriz inversível que faz essa transformação de similaridade, ou seja, T de A e T de B são semelhantes. Aí nós fazemos o processo inverso, multiplicamos ambos os membros dessa expressão aqui pela matriz M, escrevi pela direita, na verdade pela esquerda. Pela esquerda, o que vai acontecer? Pega aqui, multiplica por M pela esquerda. Vai aparecer um M aqui. Vai aparecer um M aqui. E novamente M vezes a inversa de M, identidade. Então a gente fica com essa expressão aqui. A gente calcula o determinante dessa expressão.
calculando o determinante de ambos os membros dessa expressão. Ok. Essa expressão aqui. Existe uma propriedade de determinante, que eu já comentei com vocês, que se nós temos duas matrizes quadradas, vale o seguinte: determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Então, aplicando essa propriedade em ambos os membros dessa equação, nós ficamos com o quê? Aqui vira determinante de M vezes determinante de T. Aqui faltou o T de B, por algum motivo, apagou. Aqui também, determinante de A vezes determinante de M. Deixa eu ver se não cair mais, né? Tá. Como M é inversível, quanto vale o determinante de M? Alô? Alô? Caí de novo? Não, não caí. Não, não caiu. Quando fala determinante de M, se M é inversível? Calma. Se M é inversível. Não. Tá. Nós sabemos que se M é inversível, o valor desse determinante é desconhecido. Porém, Isso, ele não é zero. ele não é zero. Ah, tá. Uhum. Pessoal de São Paulo criando meus dados de cartão de crédito. Então, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, nós podemos dividir ambos os membros dessa expressão por ele. A gente não sabe quanto vale, mas sabe que a gente pode fazer a divisão. Bom, aqui aparece determinante de M dividido por determinante de M, dá 1. Aqui aparece determinante de M dividido por determinante de M, também dá 1. Então, sobrou o quê? Determinante T de B igual a determinante de T de A. Então, duas matrizes semelhantes possuem o mesmo determinante. Rimou. Dúvidas? Não, professor, bem simples. Ótimo. Então, acho que por hoje é isso. Faltam alguns minutinhos aí, mas pouco o suficiente para a gente abordar o próximo tema, que são operadores ortogonais. Então, por hoje é isso. Tudo de bom, boa noite, até semana que vem. Pra você também, professor, boa noite. Bom feriado e até. Até.